Por último, quando estamos cheios do amor de Deus, aliviamos a raiva legitimamente. Por que a raiva? Porque a raiva, ela é um contraponto do amor. A falta de amor nos leva muito à amargura, à raiva. E quando nós estamos cheios do amor de Deus, nós aliviamos a raiva legitimamente. O que seria isso? Aliviamos a raiva de forma legal, de forma legítima. Dentro daquilo que é permitido. Efésios 4, 26, 27 diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Vamos entender esse texto. Quando ficarem irados. A gente lê o texto de 1 João. Se o texto está dizendo, quando vocês ficarem irados, o que o texto está querendo dizer? Lembra que eu falei no início? Quando vocês ficarem irados. Que nós vamos ficar irados em algum momento da nossa vida, do nosso dia, da nossa semana, certo? Então, pressupõe que isso pode acontecer. Agora, eu vou continuar lendo o texto, acompanhe comigo. Quando ficarem irados, não pequem, apaziguem a ira de vocês, antes que o sol se ponha e não dê lugar ao diabo. O texto está dizendo que a gente não pode irar? Tá? Não. A Bíblia não está dizendo que a gente não pode irar. A Bíblia está dizendo que o irar é natural. Isso pode acontecer quando ficarem irados. Então, em algum momento, o fogo vai pegar dentro de mim. O negócio vai crescer aqui dentro. Vai criar aquele bolo na garganta. E aí, se abrir a boca, dependendo do jeito que for, sai fogo. E a gente vira um dragãozinho. Queima o outro que está na nossa frente. Mas o que o texto está dizendo é, quando ficarem irados, apaziguem antes que o sol se ponha. Não peque. O texto está dizendo, não peque. Fique irado, mas não peque. Apazigue a ira de vocês. O que isso significa quando o texto está dizendo, apazigue antes que o sol se ponha? Ou seja, não deixe isso fermentar dentro de você. Não fique dentro de você assim, mas ele me paga. Mas a minha hora vai chegar. A minha hora de dar o troco vai chegar. Você vai, como que é a música lá? Você vai me ver passar na prova. E eu vou, sei lá. Aquele negócio, você vai ver. Porque Deus é justo. A gente não usa a Bíblia, né? Porque Deus há de ser justo comigo. E essa desgrama vai ver. E a gente fica alimentando aquele fermento dentro de nós. E a gente acha que isso é saudável, mas não é. E o texto está dizendo, apaziguem a ira antes que o sol se ponha. Ou seja, não fique protelando esse sentimento dias, semanas e meses. E é impressionante quando às vezes nós conversamos com pessoas que lembram de situações de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, e aquilo muda o semblante. A pessoa fica vermelha de raiva, que ela guarda aquilo dentro do coração. Pessoas amarguradas, pessoas rancorosas, que guardam a raiva dentro delas. E elas não conseguem perdoar. Elas não conseguem liberar esse perdão. E o texto está dizendo para nós, quando ficarem irados, não pequem, apazigue, acalma. Não deixa esse fermento do ódio crescer dentro de você. Não se torne um vingativo, não se torne um provocador, não dê o troco. E aí o texto continua, não dê lugar ao diabo. Quando nós não aliviamos a raiva de forma bíblica e legítima, nós estamos abrindo brechas para o diabo agir na nossa vida, para o diabo agir na nossa família, para o diabo fazer coisas que ele não deveria fazer. Aí nós abrimos brechas. É um texto que
resume um pouco de como nós devemos lidar com essas situações na nossa vida. Fique irados, mas não peque. Apazigue a ira e não dê lugar ao diabo. Não permita que o diabo venha fazer a festa na sua vida, nos seus relacionamentos, na sua família, por conta de uma raiva, por conta de uma mágoa. E sabe que muitas vezes a gente fica com raiva, a gente não se permite perdoar, porque o outro não merece. Às vezes o outro pisou na bola feio, pisou feio, mas a gente não perdoa, a gente não limpa e não alivia essa raiva ou esse sentimento ruim, não é porque o outro merece. É porque quem merece? Eu mereço. Porque você merece ter um coração leve. Porque você merece ter um coração limpo. Eu não perdoo o outro porque ele merece. Às vezes não merece mesmo. O outro não merece, mas eu mereço ter um coração limpo. Eu mereço ter um coração leve. Eu mereço colocar a minha cabeça no travesseiro e dormir com a minha consciência tranquila. Dá para entender? Então, quando se fala em perdão, em relevar muitas vezes o que o outro faz, a gente fica nisso, mas ele pisou na bola feia, não merece. E não merece mesmo. Mas você merece ter um coração limpo, ter um coração leve. Você merece viver de forma livre, liberta, na presença de Deus, cheio do amor de Deus. Mas faça isso de forma legítima, dentro daquilo que a Bíblia nos permite. Então, olha, decida colocar o seu fio terra onde existe aterramento. Controlar a raiva é fazer aquilo que é legítimo, aquilo que me é permitido biblicamente. Então, quando eu faço isso, eu estou colocando o meu fio terra onde existe aterramento e não vai dar curto-circuito. Mas quando eu quero aliviar essa raiva de forma ilegítima, aí pega fogo. Aí sai briga, sai muitas vezes agressões verbais, físicas, e aí nós precisamos muitas vezes chamar um amigo, um terapeuta, o pastor para apagar o fogo, ou qualquer outra pessoa que possa intervir nessa situação, porque aí a gente coloca o fio terra onde não existe aterramento, aí dá curto-circuito. Tem que chamar o bombeiro. Tem que chamar o bombeiro muitas vezes. E nós precisamos resolver essas questões. E muitas vezes, a maneira como nós lidamos com as nossas emoções, muitas vezes, tá? A maneira como nós lidamos com as nossas emoções é aprendido. É a maneira como eu vi os meus pais lidarem. A maneira como eu vi a minha mãe lidar. Como eu vi o meu pai lidar. Eu aprendi daquele jeito e eu tendo a repetir. Mas chega um momento da nossa vida que nós somos adultos e nós podemos escolher fazer diferente. Nós podemos dizer, isso não funciona para mim, eu posso fazer diferente, eu quero fazer diferente daqui para frente. Nós podemos aprender um novo jeito, e qual que é o jeito? Bíblico. O jeito como nós lidamos com as emoções não é mais o jeito da minha mãe, o jeito do meu pai, da minha avó, quem quer que seja, mas é o jeito bíblico, porque é cheios do amor de Deus que nós vamos aprender a lidar com as nossas emoções, que nós vamos aprender a nos relacionar. Nós temos então esse novo paradigma. É a Bíblia que vai nos dizer como eu devo reagir, como eu devo falar, como eu devo conduzir e por aí vai. Amém? Que a gente consiga entender a maneira adequada de nos relacionar com o outro. Sentir raiva, como eu disse, não é pecado, tá? Sentir raiva não é pecado, mas a forma como nós aliviamos a nossa raiva, a nossa ira, pode ser pecado. Pode não ser da forma legítima, pode não ser da forma legal, e isso pode mudar tudo. Por isso que, cheios do amor de Deus, nós precisamos encontrar estratégias para lidar com as nossas emoções. Provérbios 15, versículo 1,
diz assim, olha, a resposta calma desvia a fúria. Você pode repetir isso comigo? A resposta calma desvia a fúria. Mais uma vez? A resposta calma desvia a fúria. Mas a palavra ríspida desperta a ira. A palavra ríspida desperta a ira. Por isso que se alguém está nervoso do seu lado, imagina uma situação familiar. Se alguém está nervoso e começou a falar alto do seu lado, não queira medir o volume. Não queira falar na mesma altura. Porque a palavra ríspida desperta a ira. Mas a resposta branda, a resposta calma, desvia a fúria. Então, se o outro gritou, você fala assim para ele, ou para ela, mas por que você está gritando? Ele vai gritar mais ainda, porque isso vai deixar ele muito furioso, não vai? Não tem coisa que deixa a gente mais irritado quando a gente fala bravo e o outro fala assim, mas não sei por que você está bravo. Nossa, mas aquilo. Só que assim, a gente fica furioso, só que a gente sabe que ele tem razão. A gente sabe que o outro está certo. Mas aí logo a gente dá aquela contrária, assim, pô, não posso fazer feio, né? O outro não se controlou comigo, eu preciso me controlar aqui também. Porque, veja, quando o outro diz, por que você está com raiva? Por que você está gritando? O outro pode continuar gritando, mas logo ele vai parar. Porque ele viu o papelão. Ela viu o papelão que fez. E aí ele vai tentar controlar as suas emoções, porque a resposta calma desvia a fúria. Mas a palavra ríspida desperta a ira. E muitas vezes, quando um grita, o outro grita. E aí, como eu já falei, isso é muito complicado. Se por um lado, a maneira ríspida e agressiva da gente viver, da gente conviver, pode ser contagioso, contagia as pessoas ao nosso redor, instigar as coisas positivas, o jeito brando de falar, também pode ser contagioso. Você quer um propósito para a sua casa, para a sua vida, para o seu trabalho, daqui para frente, que nós podemos fazer? Ao invés de levantar a voz ou gritar, faça esse propósito. Fala assim, eu vou fazer o propósito, não vou gritar, não vou falar alto, eu vou falar o que precisa ser falado, mas eu vou falar de um jeito diferente. Eu vou falar de um jeito diferente. Ou, daqui para frente, vou fazer um propósito, até o final do ano. Gente, final do ano está pouco, mas 15 dias, sem reclamar do outro, só tentando elogiar. Dia 31 de dezembro, tá aí, tá pertinho. Passa rapidinho. 15 dias só elogiando o outro que está perto de você. Seu esposo, sua esposa, seu filho, sua mãe, seu pai, seu colega de trabalho, seu amigo, quem quer que seja. Faça esse propósito. Eu não sei se vocês já viram, eu lembrei agora, senão eu teria trazido para vocês. Tem um vídeo que foi gravado, muito interessante, um teste que um pessoal fez. Eles colocaram uma câmera no ponto de ônibus. Não foi no Brasil. Eles colocaram uma câmera escondida no ponto de ônibus. Aí, chegaram as pessoas no ponto de ônibus, esperar o ônibus passar e tal. E um senhor, ele começou a olhar no celular e ele começou a rir. Ele começou a rir, sozinho. Mas assim, ele colocou o celular no bolso e continuou rindo. As pessoas começaram a rir. Vocês já viram? Alguém já viu esse vídeo? As pessoas ao redor começaram a rir também. Aí tinha aquelas pessoas sérias que olhavam assim, tipo assim, que esse louco que está rindo, né? E aí a pessoa ficava assim, doida para rir também. Mas ela meio que segurando. Daqui a pouco estava todo mundo rindo. E aí apareceu o pessoal que estava na câmera escondida falando assim, ria mais, contagie mais com um sorriso.
Leve alegria. E muitas vezes a gente reclama tanto, a gente fala, a gente só vê as coisas ruins, mas vamos fazer esse propósito. Vamos tentar terminar 2020 de um jeito mais leve. Ria mais, elogie mais, fale mais coisas boas na sua família, no seu trabalho. Tente dar mais feedbacks positivos para as pessoas. E nós vamos viver de forma mais leve, porque não tem coisa mais ruim que você viver num ambiente carregado. A pessoa só reclama, só critica, só fala mal. É muito difícil. Pessoas cheias do amor de Deus é gente que leva leveza, é gente que leva alívio, é gente que leva coisas positivas para a vida dos outros. Amém?